Hello, hello. Sejam bem-vindos ao WP Raiz, quarto vídeo da nossa playlist nova sobre Retool e OpenAI, beleza? Seguinte, galera. Obviamente estamos no quarto, tá certo? Acabei de falar, mas quem não ainda assistiu o terceiro, segundo, né? Dá uma olhadinha, tá certo? E se neste momento, beleza? Right now, a gente vai focar na parte. Vamos voltar para a parte do aplicativo do Retool, tá certo? A gente já fez o workflow, né? Beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui a parte de utilização do workflow sem a necessidade de você ficar colocando, né? Obviamente, o workflow ele funciona de forma meio que autônoma, tá certo? Meio não, ele é para funcionar de forma autônoma, né? Digamos assim, sem a necessidade do usuário estar, né, acionando de forma meio que manual, tá bom? Então todo workflow ele tem meio que as características de ter uma automação de forma nativa e obviamente ajudar você a trabalhar com o que você tem maior necessidade, beleza? Tô aqui no OK. Vou puxar aqui nosso Miro, beleza? Pra gente se situar, tá? Não teve muita atualização desde o primeiro, segundo, terceiro vídeo, beleza? Aqui a gente já fez meio que essa parte de integração, tá? Criamos meio que um dash inicial e agora a gente vai fazer as tabelas, né? Já para exibição do database e vou simular criação de algumas partes, né? Partes não, de artigos, digamos. Eu não chamaria de artigo, beleza? Ok. Ok, então a gente tem aqui o nosso app, né? App do Retool, beleza? A gente, no segundo vídeo, no terceiro, eu vim aqui para fazer algumas alterações, né? E uma delas foi justamente colocar esse switch aqui em cima, né? Onde o primeiro, nesse primeiro caso aqui, no primeiro vídeo, a gente fez uma espécie de chat GPT com imagem, né? Onde o mesmo input aqui, o título, ele se transforma em uma resposta, né? E uma imagem. Nesse caso aqui, a gente está usando o resource do Retool com o OpenAI. Então, isso aqui está sendo pago, digamos, né? Já o workflow, que é o que está funcionando, quer dizer, todos os dois estão funcionando, né? Mas o workflow, esse aqui, por enquanto, o Retool tá bancando, beleza? Tá bancando. Sim, o workflow tá sendo... a gente tá em fase de testes, tá? Principalmente esses quadradinhos aqui, que são os smart, beleza? Esses modelos aqui, os três, GPT-4, 3.5 e o DaVinci 03, teoricamente você pode fazer 500 mil artigos, teoricamente, tá? Mas é óbvio, né, que a gente precisa usar o bom senso. Então, assim, se você utilizar de má fé aqui, vai ficar na flag e perde a continha. Tá, então assim, dá pra usar? Dá pra usar, fica à vontade. Tô gravando um vídeo justamente pra mostrar isso. Mas é um conector diferente. Esse conector aqui, tá? Lá do Resource, ele utiliza a tua API Key. Este conector aqui dentro do Workflow, que é uma função, na verdade, chamada Smart, beleza? Que é esse aqui. Por enquanto, está sendo gratuito, tá? Beleza? Então, aqui nesse Workflow, a gente tem 3 artigozinhos pequenos com sumarizações, 2 sumarizações, para dar uma ideia de automático. Daqui, né? Daqui para frente, depois da primeira queryzinha, a gente vai ter meio que uma automação, literalmente uma automação automática, digamos, um processo automático, onde você não gerencia o que vai ser feito aqui. Por exemplo, quem vai sumarizar vai ser o GPT-3, tá? O OpenAI, e depois a gente não tem como parar, digamos, tá? Existe em caso que você pode, de controles de fluxos, onde normalmente se coloca uma terceira
figura aqui. Tipo, antes, aqui é a sumarização. Antes da sumarização ela terminar, ou depois que ela terminar, você coloca um policy, por exemplo, até uma chamada para o OpenAI, para a gente, vamos supor que eu faria um prompt. Se faz sentido que ele continue, entende? Se faz sentido, retorna um valor, por exemplo, 1, binário, tá? E aí, se for 1, a gente vai continuar o fluxo. Se for 0, né? Ou até mesmo um condicional com if, se for rodar um Python, por exemplo, tá bom? Ok. E a gente fez um terceiro vídeo, a parte do database, a gente fez um espelhamento, onde nesse workflow a gente tem alguns saves, tá? Essa, 1, 2, 3, tá? E aqui a tabelinha, já com os saves. Então, se eu for lá, por exemplo, aqui, colocar aqui, text input 2, tá? Colocar aqui, como é, só salvar isso aqui, como é viver em Marte, sem água, tá? Vou colocar isso aqui, para ele acionar, né, esse botão aqui, Event Render, para ele adicionar o Query 3. Query 3 que é, na verdade, o workflow, tá bom? Beleza. Cliquei aqui, então ele vem para cá, aciona, tá funcionando, tá rodando minha timeline aqui. Essa timeline ela tá esperando o workflow. E no meu workflow, a gente tem aqui a query que eu acabei de mandar lá. Se eu fizer isso, por exemplo, vamos supor que eu vou abrir aqui um Postman. Mesmo jeito, é como se fosse lá a minha query, só que aqui em localhost, né? Se eu colocar ele aqui, eu vou ter uma segunda job aqui, tá certo? Então se eu vim aqui e colocar outro nome aqui, mas com cebolas, tá? Só para colocar aqui. Então a gente vai ter uma terceira aqui em cima. Vou colocar aqui. Uma terceira. Eu tive um fail aqui, né? Ó, eu tive um fail do overload, né? Que eu tava falando. Não, né? O return não é obrigado a funcionar 100% com isso aqui, tá certo? Então, em alguns casos, você vai ter um overload nesses modelos que está sendo utilizado. Eu tô usando mais o 003 aqui, tá? Para validar alguns fluxos de sumarização. Mas aqui ele deu um probleminha na query 6, nessa aqui. Eu vou colocar DaVinci 03, tá? Por via das dúvidas, aqui. Aqui ele tá rodando a query, nananã, rodou tudo, né? Beleza. E aqui a gente tem um save, ó, tá vendo? Com o título. Tá certo? Ó. Se eu apertar aqui 1, 2, 3, por exemplo, eu tenho 3 queries rodando aqui. Então são 3 artigos que vão ser feitos aqui. 1, 2, 3. E aqui também, 1, tá? Lembrando, como eu coloquei um response lá no final, nesse caso aqui do Postman, ele vai esperar o response, tá certo? Ele não cria uma job e me retorna o número o ID da job, não. Nesse caso, não. Como eu coloquei o response no final, ele vai tender a me esperar. E quando ele esperar aqui, ele vai dar um return, né? Ele vai retornar o valor que eu combinei aqui. Então ele vai retornar o quê? Esse Smart Query 6 data. Vem pra cá. Tá certo? Tem inglês aqui, né? Beleza, vem pra cá. Beleza? A gente tá preenchendo aqui. Ah, Ícaro, tem como fazer uma coisa, tipo, eu consigo repetir esse processo? Com certeza, coloco um for aqui. Aqui no return a gente tem aqui loop, ok? Você consegue colocar também um branch para fazer condicionais, tá? Ou até mesmo filtrar. Show. Então aqui no aplicativo, o que é que eu vou fazer? Tá? Eu vou colocar uma tabela aqui embaixo. Beleza? Aqui. E aqui eu vou criar outra query.
chamando o database, tá? E aí eu vou colocar aqui select all, então, né? From db underline OpenAI, porque eu quero pegar todos, tá? Vou salvar aqui, executou, beleza? Na tabela, eu vou colocar aqui o data dela, a gente vai ter aqui query 4, beleza? Então a gente tá com o espelho do resource, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, esse botão aqui aciona 3. Quando a query 3 acabar, vou colocar um success para acionar a query 4. Por quê? Porque a query 4 ela atualiza a tabela, tá? Então, por exemplo, quando ele terminar, vai vir para aqui, ó. Lá embaixo, né? Atualizou? Atualizou. Deixa eu ver se atualizou. Vou aumentar essa tabela aqui, né? Beleza. Então, vamos tirar alguns contents aqui, né? Content, não coloquei nada. Vou tirar o content. Vou tirar o log full. E vou aumentar a altura dessa tabela para... Vou deixar denso, tá certo? Vou deixar esse aqui, esse campo created add. Vamos colocar ele como data, tá certo? Aqui, para 1, né? Ó, tem uns que não estão vindo aqui, ó. Agora tá vindo. Tá tudo certinho, ó. Tá vendo? Ok. Tá, gente, é o seguinte. Então, para ficar mais bonitinho aqui, o que tá faltando? Se a intenção do vídeo era fazer um painelzinho, então... Ah, tá faltando integrar com o WordPress. Tá. Imagem, né? Vou colocar as imagens também. E a parte de... Na verdade, aqui, content, né? Tá certo? A gente pode fazer o seguinte. No mesmo workflow, tá certo? No mesmo workflow, eu vou abrir aqui um resource, tá certo? Aqui. Fechar esse log. Vou colocar aqui, ó. OpenAI, tá bom? Como operation, eu vou colocar aqui image generation, tá certo? O prompt, vou colocar aqui o título, tá certo? Que é o start trigger. Tem que fazer isso aqui, ó. Tá bom? Beleza? 512 URL. Beleza? Meta e ficha. Só pra gente ver. Tá? Bom, a gente tem aqui URL nesse query 12, né, data, tá? URL certinho. Tá, eu não vou rodar nenhum pré-prompt aqui, nem dynamic prompt de correção, não. Vou deixar assim mesmo, tá bom? Aqui, seria interessante a gente fazer daqui, depois pra cá, tá certo? Então, fazer isso aqui, beleza? E aqui onde tem o save, tá? Eu vou adicionar um novo. Eu vou colocar image 1.
ok? E aqui, image 1, certo? Ele não vai aparecer aqui porque eu tenho que dar um refresh, né? Beleza. Ok, cadê a música? Ok, guys, vamos lá. Gente, dá um refresh no page aqui. Ok. E aqui, ó. Data, né? Data 0 e URL. Mas eu vou pegar aqui. Coloquei, eu fiz um load, eu dei play aqui só pra gente pegar o response. Tá bom. Ok. Tá aqui um data ponto. Ih, user, velho. Eita. Beleza? Oh my god. Oh my god. Então aqui ele vai e entra aqui, ó. Tá bom? Na URL, ó. Beleza? Show. Ok, então temos uma URLzinha, né? Tá. Você poderia muito bem, por exemplo, criar uma function, tá certo? Criar uma function aqui, tá? E nessa function, tá certo? A gente faz ela aqui, por exemplo, aqui, ó. No segundo artigo a gente poderia fazer a mesma operação inicial, tá bom? Por exemplo, só dando um exemplo aqui, mas nesse caso aqui eu não vou fazer, tá? Deixa a function aqui. Poderia fazer isso aqui, ó. Nessa segunda aqui a gente poderia fazer a solicitação para ele criar outra imagem nesse caso, tá? Mas eu só tô fazendo aqui uma imagem, tá bom? Por enquanto. E aqui na tabela, tá? A gente vai ter também aqui, ó, image, tá? Eu vou colocar image aqui como sendo image URL, tá bom? Então, nesse caso aqui, como tá um blob do OpenAI, essa imagem aqui ela tem um tempo, né? Um delay, e ela deixa de existir daqui a pouquinho. Não tô lembrando se é de 24 horas, né? Mas ela deixa de existir, tá bom? Beleza? Vou dar um pause aqui. Vou dar um pause pra gente ir pra parte que eu separei pra mostrar pra vocês aqui dos prompts e salvando esse workflow aqui, fazendo um pouquinho mais rápido, tá bom? Wait. Tá, vamos lá. Eu separei aqui uma funçãozinha pra gente fazer aqui. Então, eu coloquei aqui um botão, tá na tabela? Um botão chamado Go. Ok. Eu quero que quando apertar esse botãozinho, né, a linha relacionada ao botão, a gente envie um e-mail com todos os campos. Tá, show de bola. Então, o que é que eu vou fazer? Esse botão aqui nada mais é do que uma action, tá? Lado direito aqui, ó. Action. Go! Tá? E essa action aqui, eu vou dizer que ele vai acionar a Crowd 5, que é essa aqui. Que nada mais é do que um SMTP, tá? Beleza, show de bola. Esse SMTP, ele vai mandar um e-mail, eu configurei anteriormente, né? O conector normal do YouTube. E eu vou só validar aqui para mandar e-mail para mim mesmo, tá? Subject test e o body. Como eu acabei de fazer isso aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Quando a gente apertar o botão aqui, eu quero que ele pegue a linha dos dados. Então, show de bola. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer o seguinte.
o meu body, tá? Ele vai pegar dinamicamente aqui, ó. No caso, table1, tá? Table1, selected row data, tá certo? Ponto. Pega aqui o título, tá? Beleza. Nesse caso aqui, gente, então aqui ele não vai funcionar com o botão. Por quê? Vou mostrar pra vocês aqui. Porque ele só tá selecionando uma. Cadê? Go. Aqui. Faz 5. Show. Faz 5. Ó. Faz 5 foi. Foi? Não foi. Por que ele não vai aqui? Nesse caso aqui, table 1, a gente precisa colocar se eu tenho, tá? Selected row. Então, ó, eu preciso selecionar mesmo, tá? A linha e esse botão precisa fazer assim, ó. Ele precisa colocar um e de dinâmico, tá? Eu tô falando aqui que a gente vai ter um dynamic counter, por exemplo, que ele vai pegar de forma dinâmica a linha que a gente tá clicando lá, tá bom? Título, acho que é título. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Esse. Quando eu clico aqui, deixa eu só confirmar. Tá? E a gente não vai conseguir pegar, né? Ó, a propriedade, tá? Porque não tem um selecionado anteriormente. Beleza? Então aqui no reto a gente tem como fazer isso aqui, ó. Table1, tá? Ponto. Aqui, ó. Selected row, tá? Eu vou usar o data, tá? E aqui a gente vai colocar título. Nesse caso aqui, eu vou colocar assim, ó. Data aí, certo? Ponto título. Beleza? Aí, ó. Só confirmar aqui se deu certinho, eu errei. Uma. Daqui. Tá. Ó. Colocar esse aqui. Beleza. Pá. Tá. Cadê? Oi. Tá, ó. I'm back. Então. Coloquei aqui uma segunda opção, tá? Aqui pra baixo. Beleza. O que é que eu fiz aqui? Adicionei um botão, tá? Eu vou colocar isso aqui como enviar e-mail, tá? O botão. E nesse, o botão, ele vai acionar uma query, a mesma que a gente estava fazendo no botão anterior, eu só fiz alterar a posição do botão, tá? A query 5, que ela manda e-mail. E na parte do body, do e-mail, tá? Eu vou colocar aqui, selected row, a linha selecionada, né? O título, beleza? E aqui eu vou colocar, ó, query 1, tá certo? Vou salvar assim, ó. Query 2, 3. Ok? Isso aqui nada mais é do que a linha selecionada. Quando o botão for clicado, ele vai mandar um e-mail com as informações das colunas, tá? Beleza? Aqui. A gente tá formatando, né, por partes o e-mail, né? Beleza. Nesse caso aqui, você poderia colocar no flow, tá? Primeiro vídeo acho que eu coloquei. Por algum motivo, inicialmente, no vídeo 1, a gente não estava conseguindo validar o último step.
E aí não tem problema nenhum. Eu vou deixar ele aqui, tá certo? Como solução, né? Sugestão secundária. Depois a gente volta e faz o workflow pra mandar no WhatsApp, né? Beleza. Seguinte, aqui, tá? Vou colocar um preview, beleza. Então toda vez que eu vim aqui e colocar o e-mail, 2, 3, né? Eu vou receber os e-mails, tá certo? Tá? Com as informações da linha que eu tô clicando lá. Show de bola. Beleza. E cadê a imagem? Lembre-se que essa imagem, tá? URL, no caso do DAWI, tá? Temporária. Elas são temporárias. Quanto tempo, Ica? Eu não tô lembrando aqui, tá? Mas, se eu não me engano, são 24 horas. Aqui onde tem Image Generation, tá bom? A gente tem aqui, pra quem não viu nosso vídeo do DAWI, dá uma olhadinha. Minha voz tá um pouco rouquinha. Então aqui a gente tem o tempo, só confirmar aqui. Quase certeza de ser, ó, tá bom? Daqui uma hora, daqui uma hora. Se você quiser fazer uma coisa mais granfina, né? E salvar as imagens que foram geradas, eu recomendo, tá? No caso do Reto, que você coloque o AWS S3, tá bom? Ou até mesmo a Funtio, tá? Nesse caso aqui, a gente pode utilizar no workflow, tá? Ao invés de salvar o URL, a gente salva com base64, tá bom? Por que, Ícaro? Porque na tabela a gente coloca ela como base aqui, né? E eu não preciso ficar salvando. Mas isso não é um arquivo de imagem, tá bom? Que fique claro. Beleza. Então aqui na tabela 1, aqui onde tem image upload, tá bom? E onde tem image upload, tá? Você tem imagem aqui. Beleza? Uhum. Show. Eu vou pedir mais alguns artigos aqui, né? Só voltar aqui ao normal. Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui type of contract. Vou colocar aqui que eu tava pesquisando agora. Ok, Might Ficha, 2. Vamos colocar também aqui pelo Postman, tá bom? Eu vou colocar esse form data. Eu vou colocar um form data aqui, tá? Aliás, gente, tá, deixa assim mesmo. Vou colocar aqui título, né? Tá certo? E aqui, aliás, fiz word. Vou colocar isso aqui. Tá certo? Ok. E aí meu workflow ele tá rodando aqui já. Uhum. Esse outro falhou, né? Aqui foi. Deu certinho, ó. Aqui a gente tem image, né? Ele vai salvar aqui, ó. Uhum. Core 2. Image. Aqui, ó. Ela não é URL, tá bom? Então aqui, como é base 64, temos que salvar aqui, ó. Ponto. Tá certo? Beleza. Show. Salvei. Vou mandar de novo aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uhum. E aqui também. Tá bom? 1, 2, 3. E como resource,
A gente vai ter aqui o base nessa coluna. Ok? E lá no Retu, para visualizar a imagem, aqui, vamos supor, vou colocar assim, ó, table 1, select row, image, tá? Vou colocar aqui, atualizar a tabela. Aqui, ó. Beleza? Ó. Show de bola. Tranquilo. Nesse caso aqui, para mandar imagem, né, a gente tem que converter ela para e-mail, para o e-mail, né? Então, meu Cry 5 aqui, se eu colocar, ela tá como string, não é verdade? Cadê? Aqui, ó. Para enviar, né? Só fazer aqui, ó. Esse aqui. Nesse caso, você tem que converter, né, a imagem do base para, ó, isso aqui não foi. Ele não foi, inclusive, porque eu não coloquei ela como attachment, né? Confirmar aqui essa. Tá vendo? Aqui, ó. Não vai mandar. Olha. Tá, vamos só confirmar aqui. Tá vendo isso aqui? Converter, né? A gente tem que converter o base. No caso do retool, tá? O retool a gente tem a possibilidade de fazer isso aqui, ó. Quando você for enviar, né? Coloca como attachment. Beleza. E aqui, ó. A gente colocar o data aqui. Tá certo? Show? A gente faz assim, ó. Attachment. Aqui. Onde tem aqui o data. Cadê? Aqui. Não coloquei aqui. Show. Então, no caso de e-mail, né, SMTP, você tem duas opções aqui no YouTube, né? Se tiver algum campo de tipo input, file uploader, né, você pode utilizar aqui e aí você não precisa apertar no FX de function. Do contrário, tá bom? Você vai ter que colocar esse códigozinho onde tem data, colocar o data, tipo da imagem, o base, e aqui, como ela é PNG, então eu coloquei aqui a.png, tá? Então aqui, 1, 2, 3, tá? Ok. E aí no e-mail, ó, cadê aqui? Tá vendo? Isso aqui eu acho que eu acabei não selecionando. Ó, tá? Deixa eu tirar esse image daqui. Tá rouquinho. Beleza, show de bola. Vamos lá fazer mais e-mails. Mais e-mails não, mais imagens, né? E mais artigos aqui. Show de bola. Quem quiser fazer, por exemplo, automações, né? Com cron jobs, né? Fica à vontade. Tô mostrando um fluxo meio que automático com recursal, digamos assim, né? Sequencial, na verdade. Isso aqui não é recursal, tá? A gente tá fazendo aqui
Salvou o base, ó. Vou salvar o base aqui. Lá no aplicativo, ó. Tim, tim, tim. Música. Beleza? Seleciona aqui. Manda ficha 1. 2. Tô clicando aqui para realmente ficar na Selected Row. Tá bom? Ó. Beleza? Nesse caso, sim, a gente tem as imagens no DB, tá? Como base. Show de bola. Vamos fazer aqui mais um vídeo novo para fechar logo 5 vídeos, né? E falar um pouquinho sobre artigos sumarizados, tá bom? E a importância de você ter uma manutenção dos logs e, obviamente, a segurança. Moderação, tá? Filter Content, Moderation. E não é só apertar um botão, beleza? Show de bola. Se você curtiu, obviamente, né? Participe da nossa comunidade. A gente tá com alguns sorteios, tá bom? E até o final de abril, acho que a gente só vai estar colocando os códigos de alguns vídeos, especificamente com, né, na comunidade. E eu tô preferindo que seja com invite, tá bom? Então, faz o cadastro, espera um pouquinho que a gente aprova e sejam bem-vindos. Com relação à parte dos workflows e do Miro, tá? O que a gente já tem aqui. Esse board do Miro, infelizmente eu não vou disponibilizar este board, beleza? Mas o mesmo conteúdo, ele vai estar lá, a parte, por exemplo, onde que eu consigo achar o códigozinho do attachment. A gente vai estar lá no comunidade. Beleza. Muito obrigado aí. Sintam-se convidados a conhecer a nossa comunidade, gratuito, tá? E claro, conhecer também os nossos cursos que vão estar até o final de semana. Desta semana a gente vai estar vinculando e comercializando sim, tá? Conteúdo de qualidade aqui no Brasil. Obrigadão. Fiquem com Deus aí.